Olá, meus queridos irmãos, paz do Senhor a todos vocês. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Hoje eu queria falar uma palavra com vocês, mas antes disso, queria que você já se inscrevesse no meu canal, que você deixasse o seu gostei, o seu like nesse vídeo. Irmãos, hoje eu vou falar sobre por que Jesus morreu na cruz e quem provocou a sua morte. Irmãos, nós sabemos que Jesus, ele se entregou na cruz do Calvário. E hoje nós vamos ver três motivos da morte de Jesus. Nós vamos ver como foram esses três motivos. O primeiro motivo: Jesus morreu em cumprimento às profecias bíblicas. Irmãos, nós sabemos que Jesus, ele falou que era necessário que ele viesse a ser crucificado para que as escrituras se cumprissem a respeito dele. E em Mateus capítulo 26, versículo 54, diz assim: como, pois, se cumpriria as escrituras, segundo os quais assim deve suceder. Então aqui Jesus, irmãos, ele falou que assim deveria acontecer, que ele deveria ser crucificado, que ele deveria padecer, que ele deveria, 3 dias depois, ressuscitar, porque era isso que estava escrito a respeito dele. Então nós vemos que a primeira coisa é que Jesus, ele morreu para que as escrituras se cumprissem, para que as coisas que estavam escritas a respeito dele se cumprissem. Então nós vemos que essa é a primeira coisa que aconteceu para que viesse a primeira coisa pelo qual Jesus morreu, o primeiro motivo. E também em Lucas 24, versículo 25 e 27 diz assim: em Lucas capítulo 24, versículo 25 ao 27. Diz assim: então lhes disse Jesus: os necios e tardios do coração para crer o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, impunha-lhes o que o seu respeito custava em todas as escrituras. Então aqui Jesus, ele falou que a respeito dele mesmo, Jesus, ele falou para as pessoas: não convinha que o Cristo viesse a padecer e ao terceiro dia ressuscitasse, como estava escrito a respeito dele. Então Jesus, ele estava falando que convinha que ele viesse a ser crucificado e ressuscitasse ao terceiro dia. Então nós vemos que o primeiro motivo é que para que as escrituras se cumprissem. Então esse é o primeiro motivo pelo qual Jesus, ele foi crucificado. E em Lucas 24, versículo 45, Gênesis 4, Êxodo 29, 38, 42, Levítico 4, versículo 1 ao 35, Hebreus 10, versículo 11 ao 13, Isaías 53, versículo 1 e 3, Êxodo 12, versículo 46, Salmos 22, 18, Zacarias 12, 10. Essas passagens, irmãos, elas falam a respeito de Jesus, as profecias que estavam escritas a respeito dele, todas essas passagens. Então nós vamos ver a segunda coisa: Jesus morreu para expulsar a Satanás. Irmãos, nós sabemos que Jesus, ele veio a esse mundo com o objetivo de salvar as pessoas, salvar as almas, libertar as pessoas do pecado. Mas uma das coisas que um dos motivos pelo qual Jesus morreu é para expulsar Satanás. Então, nós vemos que Jesus, o segundo motivo para ele ter sido morto lá na cruz é para expulsar o diabo, para pisar na cabeça da serpente e para restabelecer de novo a aliança de Deus, para salvar a humanidade. Foi para isso que ele veio. E Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 9
Diz assim: E houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar nos céus para eles. E foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então aqui diz que houve uma batalha no céu e Miguel e os anjos batalharam contra Satanás e o expulsaram do céu. Então, uma das coisas que Jesus veio fazer foi expulsar Satanás, ou seja, vencer o mal. Jesus ele veio para combater o mal, para vencer o mal lá na cruz por nós. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu os grilhões da morte. Ele pegou a chave do abismo, ele pegou a chave, na verdade, das mãos de Satanás. E hoje nós vemos que Jesus, ele ressuscitou, Jesus ele está vivo e ele um dia voltará para vir buscar o seu povo. Foi uma promessa que ele nos deixou. E então nós vemos que uma das coisas que Jesus veio fazer, a segunda coisa, foi expulsar Satanás. E em João 12, versículo 32, João 17, versículo 25 e 26, João 3, 8, João 12, 32, João 8, 44. Então essas passagens, irmãos, elas falam a respeito de Jesus, que ele veio para expulsar Satanás. Então nós vemos que a segunda coisa, que Jesus morreu para expulsar Satanás. E nós vamos ver, irmãos, a terceira coisa. Jesus morreu porque necessitávamos de um Salvador e substituto. Irmãos, nós sabemos que nós estávamos perdidos, como a Bíblia diz. Então nós precisávamos de um Salvador, um substituto, alguém que substituísse a nós, que estivesse sempre na presença de Deus para interceder por nós. Então, há mais de 3.000 anos atrás, Jesus veio a esse mundo, se entregou naquela cruz, venceu o pecado, venceu a morte. Ele tomou as chaves da mão do diabo e hoje ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Então nós vemos que o terceiro motivo por Jesus morrer é porque nós necessitávamos de um Salvador e substituto. Ou seja, Jesus ele se tornou o substituto nosso lá no céu. Ele intercede por nós. Então nós vemos que Jesus ele se entregou exatamente para se tornar o nosso substituto no céu, para falar, orar por nós, interceder por nós à direita, lá onde está o Pai. E em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: Pois todos que pecaram e carecem da glória de Deus. Então, irmã, essa passagem é bem simples. Todos que pecaram precisam da glória de Deus, necessitam da glória de Deus. Então nós vemos que Jesus ele veio para se tornar o substituto, para estar intercedendo por nós na presença de Deus, e hoje ele está vivo, ele está à direita de Deus. Amém? Então, você deve se perguntar: mas o que causou a morte de Jesus? Você deve se perguntar. A primeira coisa, a sua própria vontade. A vontade de Jesus era se entregar por nós. A Bíblia diz que em João 10, João 10, 17, 18, diz assim: Porque isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Então que Jesus disse que ninguém poderia tirar a vida dele, mas ele mesmo, de espontânea vontade, dava a vida dele em favor do mundo, das pessoas que creem em Deus. Então nós vemos que essa foi a primeira coisa. A segunda coisa, irmãos,
Jesus foi forçado a morrer pelos nossos pecados. E a terceira coisa, Jesus também padeceu por causa da vontade dos homens perversos que o condenaram. Então nós sabemos que essas três coisas podem contar como uma das coisas causadoras da morte de Jesus. Mas nós sabemos que ele se entregou foi pelos nossos pecados. Foi por causa dos nossos pecados que Jesus morreu lá na cruz. Mas hoje nós temos a salvação. Amém? Então eu espero que essa mensagem tenha te abençoado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Deixe o seu like, o seu gostei nesse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.